Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher e serão uma só carne. Vou repetir. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se a sua mulher e serão uma só carne. Amém? É um assunto que eu pretendo tratar no dia de hoje, que eu pretendo abordar no dia de hoje, um assunto muito polêmico e bastante contundente nos dias de hoje. E quando se fala de o que eu vou tratar aqui, é algo que tem causado muita divisão por parte da cristandade nos dias de hoje. O que eu pretendo abordar neste encontro, meus amados, desta conferência, é sobre o casamento e o divórcio. Amém? O casamento e o divórcio. No ano passado, na conferência do ano passado, eu também preguei sobre algo semelhante ao que eu vou aqui abordar. Um pouco semelhante. Mas vocês notarão algumas diferenças no decorrer da exposição desta temática. Casamento e divórcio. Nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 24, um texto muito conhecido, uma narrativa histórica que nos mostra a fundação do matrimônio, onde então o matrimônio foi estabelecido. Esta narrativa ou normativa que nós lemos aqui nesse texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, é uma normativa que aparece tanto como nos evangelhos e nas epístolas. Entretanto, nós não podemos ter uma tendência ou um pensamento, ou não podemos imaginar que o casamento é uma instituição humana. O casamento é uma instituição divina. Quem instituiu o matrimônio ou o casamento? Sob quais circunstâncias o divórcio foi instituído? O casamento, meus queridos irmãos, é uma união voluntária entre duas pessoas que desejam construir uma família. Nós entendemos o casamento como isso. O termo casamento é derivado do prefixo casa, que remete à ideia tradicional de levar para casa. Então, casamento significa isso, levar para casa. O texto que nós abrimos aqui, de Gênesis capítulo 2, versículo 24, nos apresenta algo muito importante, nós devemos prestar muita atenção a esta normativa bíblica. Quando o termo homem é usado aqui, aparece aqui nessa passagem, o termo homem é usado não simplesmente para poder se referir a uma pessoa de gênero masculino, não, mas é para poder se referir de uma pessoa qualificada para unir-se a uma mulher. Amém? Por isso é que para o homem casar-se deve ser um líder qualificado, um esposo qualificado e um pai qualificado. Então, casamento não é para qualquer pessoa. Casamento não é para qualquer pessoa, casamento é para homens. Uma pessoa que é menino, que ainda não é homem, não está qualificado para poder casar, porque não vai conseguir, não vai aguentar com certas circunstâncias que estarão ocorrendo no casamento. Então, Deus chamou homens e mulheres para poderem casar, e não menino. Porque o menino não tem qualificações, não tem qualidades, não tem responsabilidade para poder assumir uma relação com a pessoa do sexo oposto.
Não tem. Não tem. O menino não pode ser líder. Não tem a capacidade de prover. Não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade. E os irmãos que ainda não têm a capacidade de serem provedores não podem pensar numa relação do sexo oposto. Não podem pensar nisso. Não podem. Não podem. Então, se o irmão sabe que ainda não é provedor, não tem capacidade de ser um dia um líder, uma esposa e um pai, não pode pensar em unir-se com uma mulher. Não pode. E as irmãs não podem aceitar o menino. Não podem aceitar o menino. Os meninos devem continuar na casa do papá, aprenderem a limpar o chão, aprenderem a lavar a louça, aprenderem a varrer, aprenderem a lavar bem suas roupas. Depois disso, serem bem preparados para serem um dia líder, esposo e pai. Sim. Eu poderia aqui usar exemplo do irmão Júnior, que acorda muito cedo para poder trabalhar. Mas não estou aqui a dizer que o irmão Júnior está preparado para poder casar. Amém. Amém. Mas é um exemplo. Eu liguei para ele hoje bem cedinho, ele já estava lá bem distante. Povo Grande, São Pedro. Então uma pessoa que não tem capacidade de prover, não está aprovado para unir-se a uma mulher, não está. E não pode simplesmente ir pelo sentimento, não, eu estou a sentir, nós dois sentimos. Até uma criança sente. Então não pode simplesmente ir pelo sentimento, não, eu sinto alguma coisa, então eu devo casar, ou tenho que namorar com alguém. Não faça isso. Amém. Irmãs, vocês não podem aceitar homens que não fazem nada, que não são provedores. Isso aqui não é materialismo, é ser bíblico. Amém? Devem aceitar homens que têm capacidade de prover. Mesmo se for um biscateiro, aceita. Amém. É provisão? Não é provisão? Fazer biscate é ato de prover. Com biscate você pode comprar uma roupa. Uma roupa até não, você pode comprar muita roupa. Você pode suprir as necessidades de uma determinada mulher. Então, quem deve pensar em unir-se a uma mulher é uma pessoa de gênero masculino, em termos de homem, masculino, qualificado para tal. Felizmente nós temos presenciado hoje, existem homens até não, meninos, que unem-se a uma mulher, mas os seus pais ainda que o assumem, que suprem as suas necessidades. Quando a mulher não está ligando papá. Quando o filho não está ligando papá. Quando tem nada de comer papá, tenho fome. Então podemos notar aqui que o casamento não é uma coisa fácil. Nós temos que ter um entendimento bíblico voltado às Sagradas Escrituras sobre o matrimônio, o casamento. Nós não podemos pensar que o casamento deva funcionar da maneira do mundo. Porque os mundanos, quando um homem tem 30 anos de idade, se não tiver filho é problema. É problema. Mas isso não pode ser problema para nós. Nós dependemos da vontade de Deus revelada neste livro. Amém? Amém. Então nós não podemos aqui deixar que o mundo nos influencie. Não podemos deixar que o mundo nos influencie. O casamento foi estabelecido por Deus, como já vimos aqui. Nós temos aqui a ordem criacional do matrimônio. Foi logo no princípio. Nós temos aqui o livro de Gênesis, o livro que nos traz a narrativa histórica da origem da criação. Então é neste livro onde nós encontramos que o fundamento matrimonial foi estabelecido por Deus. Foi estabelecido por Deus. E nós podemos ver essa mesma normativa de Gênesis, capítulo
4, capítulo 2, versículo 24, podemos encontrar presente no Evangelho de Marcos, também em Mateus e na Epístola de Efésios, capítulo 5, versículo 31. A mesma normativa se repete. Jesus usou essa mesma normativa quando estava a discutir com os fariseus sobre a questão do casamento e o divórcio. Então, nos dias de hoje, quando se fala de casamento e divórcio, tem havido muito empirismo. As pessoas não vão fazer um estudo bíblico, um estudo severamente sério, para poderem saber o que Deus diz sobre o casamento e o divórcio. Sobre o casamento e o divórcio. Quando, meus amados irmãos, nós abrimos evangelhos, quando queremos ter uma compreensão consistente, coerente, certo, ortodoxo, sobre os evangelhos, é necessário que primeiramente nós consultemos os apóstolos, as epístolas. Por quê? Porque os apóstolos foram os primeiros intérpretes de Jesus. E nós não podemos deduzir nada nos evangelhos sem antes consultarmos as epístolas. Por quê? Porque as epístolas esclarecem os evangelhos. Se queremos ter uma compreensão mais extensiva, como eu disse aqui, coerente, consistente dos evangelhos, nós temos que consultar as epístolas. Então, o que Jesus fala sobre o casamento, o que a Bíblia fala sobre o casamento, é que a vontade de Deus é que um homem une-se a uma mulher e tornem-se uma só carne. E segundo a vontade de Deus, o casamento deve durar toda a vida. Amém? O casamento deve durar toda a vida. Não case por influência de alguém, dos teus pais, por força dos teus pais, de uma irmã, de um irmão. Não faça isso. Porque quando as coisas derem errado, você vai chorar sozinho. As pessoas que vão te influenciar a casar rapidamente, que vão influenciar na sua escolha, não vão estar lá a chorar contigo. Você vai chorar sozinho. Então é necessário que você escolha bem. Porque o casamento foi determinado para durar toda a vida. O casamento é uma ordenança indissolúvel. Então, minhas irmãs, escolherem bem quem vocês vão aceitar. Escolherem bem quem vocês vão aceitar. Não aceitem qualquer tipo de homem. Porque se vocês falharem na vossa escolha, no que diz respeito ao casamento, vocês vão ter uma vida de lamentação durante a vida, durante todo o tempo que vocês estiverem vivos neste mundo. Então escolherem bem quem vocês vão aceitar. Não aceitem qualquer tipo de pessoa. Casamento é até a morte. Amém? Amém. Irmãos também. Irmãos, escolherem bem. Você é responsável pelas suas escolhas. Você deve escolher bem com quem você vai casar. Escolhe bem, irmão. Escolhe bem. Ore. Faça programas. Para que Deus, segundo a sua intervenção, te dê uma boa mulher. Boa mulher. Boa mulher. Não é uma mulher que atira a panela quando está chateado, quer fazer muita coisa quando está chateado. Existem mulheres que são desequilibradas emocionalmente. Não é isso? Quando você comete, tudo vai na tua cara. E as irmãs que têm desequilíbrio emocional não podem pensar numa relação do sexo, com uma pessoa do sexo oposto, não podem pensar nisso. Mínima coisa você está chateado. Mínima coisa você está chateado. Como é que vai ser quando você casar? Como é que vai ser? Então é necessário que nós superemos, que as irmãs superem certos erros. É necessário isso. Porque casamento, meus irmãos, é algo muito sério. Muito sério, muito sério.
discípulos disseram, quando Jesus estava explicando sobre o casamento, os discípulos disseram, olha, se for assim, não vamos casar, convém não casar. Depois vamos chegar lá, convém não casar. Então, se você é um homem, se você está biblicamente qualificado para assumir uma relação com uma pessoa do sexo oposto, então vá. Seja cavalheiro, pretende, conquista, pretender não é pecado. E para você pretender, você tem que ser romântico. E ser romântico não é pecado. Nós temos aqui livro de poesia. Então, como é que você vai pretender? Vai pretender com capítulos e versículos bíblicos? Não! Não se pretende assim. Você vai pretender, seja homem, não leva nem um capítulo, nem um versículo bíblico. Vai lá, pretende a irmã. E nós temos que evitar esse jogo porque não Deus me revelou. Irmã, se um jovem vir assim, ele nega. Tem que negar. Não, Deus me revelou que não sei o que é você. Não. E as irmãs, quando não der mesmo certo, quando não der certo, quando você vê que essa pessoa você não quer, nega mesmo. Fala mesmo não. E se você não conseguir falar não, me chama, eu vou te ajudar. Não, eu vou te ajudar a falar não. Sim, vamos lá no jovem, vamos falar junto. Não. Porque uma vez que as pessoas têm uma compreensão não bíblica sobre o casamento, uma vez que eles têm uma compreensão não voltada às escrituras, quando chegam no casamento fazem muita desordem. Então a igreja tem de ser preparada para o casamento. Nós temos que ter uma boa ortodoxia sobre o casamento. Amém? Amém. Sobre o casamento. Se a irmã está preparada, se o irmão está preparado, então vá. Amém? Amém. Vá. Ele falou aqui de ser um pai, segundo as Sagradas Escrituras, nós vemos, são as qualificações de um pai. Alguém que está qualificado para ser pai. E nós aprendemos muito. Se você tem essas qualificações, se você está preparado para isso, vá em frente. Mas se não está preparado para isso, irmão, não faça isso. Continua mesmo solteiro. Continua ainda a fazer biscate. Aprende ainda. Não é só sentimento, o coração está batendo. Irmãos, às vezes o coração bate de uma forma que não deveria bater. O coração está batendo, não sei como. Eu já vou me declarar. Vai se declarar, vai sofrer. Porque as irmãs, muitas irmãs hoje não estão a brincar. Estão mesmo a negar. Eu louvo a Deus por isso. As irmãs estão a negar. Continuam mesmo a negar, até chegar à pessoa certa. Deve agir com discernimento. Com discernimento. A grande discussão, o grande problema ou a grande problemática gira em torno da passagem de Mateus capítulo 19, verso 1 a versículo 10. Quando essa passagem é interpretada isoladamente de Mateus capítulo 19, versículo 1 a versículo 10, quando essa passagem é interpretada isoladamente, as pessoas fazem uma exegese, ou seja, tiram conclusões não apropriadas. Entretanto, nós temos que interpretar esse mesmo texto fazendo paralelo com outros textos que tratam sobre a mesma temática. Alguns pressupõem que Jesus, aqui em Mateus capítulo 19, versículo 1 a versículo 10, insere, coloca uma nova normativa sobre o casamento e divórcio. Mas convém entender, os meus amados irmãos, que o capítulo 19 do livro de Mateus, versículo 1 a versículo 10, esse capítulo, esse texto, é um texto exegético. Ou seja, Jesus aqui vai fazer uma exegese
Não tem nenhuma normativa aqui que Jesus vai estabelecer, ou uma nova normativa que Jesus vai estabelecer sobre o matrimônio. O que Jesus vai fazer é dar aos seus oponentes uma interpretação consistente, coerente, verdadeira sobre o casamento e o divórcio. Vamos em Mateus capítulo 19, versículo 1 a versículo 10. Mateus capítulo 19, verso 1 a verso 10. Vamos lá? Amém? Amém. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galileia e foi para os confins da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões, curou-os ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, em outras versões está o tentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Temos aqui uma pergunta que os fariseus colocam diante de Jesus. Uma pergunta acompanhada de argumento. Simplesmente uma pergunta. Versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou, versículo 5, e que ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Versículo 6. Assim já não são mais dois, mas um só, por causa do propósito. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem aqui está a referir-se a duas pessoas que constituem um matrimônio, homem e mulher. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso quer dizer que os dois não devem tentar separar-se. Responderam-lhe, então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: pela dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade ou imoralidade sexual, e casar-se com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição de homem relativamente à mulher, não convém casar. Amém? Amém. Não convém casar. A minha pregação, meus irmãos, não vai servir para poder encorajar os irmãos a se celibato. Casar é bom. Casar é bom. Mas é verdade que talvez alguns de nós aqui fomos chamados para o celibato. Sim, eu não sei quem é. Mas se Deus chamou para o celibato, não avança. Amém. Eu pelo menos não sei, mas eu pelo menos quero que Deus não chamou para o celibato. Vocês sabem disso. Amém. Jesus está diante dos fariseus. Fariseus, sabemos que todas as vezes que os fariseus se aproximavam de Jesus, não era com o intuito de aprender alguma coisa de Jesus. Quando os fariseus se aproximavam de Jesus, era com o intuito de matá-lo. Tudo que os fariseus queriam é matar Jesus. E eles arranjavam muitas razões para poderem prender Jesus. E aqui no capítulo 19, os fariseus se aproximaram de Jesus Cristo, não para poderem prender Jesus, mas para tentarem Jesus. Eles não queriam, não para poderem aprender alguma coisa de Jesus, mas para poder matarem Jesus.
Não é que eles estavam a se aproximar de Jesus porque queriam saber alguma coisa concernente ao casamento e o divórcio. Não! Tudo que eles queriam é matar Jesus. Então eles vão diante de Jesus para poder experimentá-lo, para poder tentá-lo. Os fariseus colocaram duas perguntas diante de Jesus. Na primeira pergunta, Jesus responde usando a ordem criacional, Gênesis. Notem muito bem que quando Jesus responde a primeira pergunta, ele diz no princípio. Quando ele responde a segunda pergunta, ele diz no princípio. Isso nos mostra logo que Jesus está enfatizando a ordem criacional sobre o matrimônio. E nós sabemos muito bem que quando uma palavra é repetida nas Sagradas Escrituras, não significa redundância, mas ênfase. Amém? Amém. Ênfase. Então vamos começar com a interpretação. Aqui no versículo 3, nós temos a seguinte descrição. Aproximaram-se dele alguns fariseus que experimentavam ou tentavam, como está noutra versões, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Bem, Jesus está diante de duas escolas exegéticas que tinham uma compreensão diferente uma da outra sobre o matrimônio. Essas duas escolas são Eliel e Shammai. A escola dos Shammaitas ou Shammai costumavam compreender que o homem só pode divorciar-se de uma mulher por questões relacionadas com a imoralidade sexual. Ou seja, o homem pode divorciar-se de uma mulher se caso essa mulher cometer adultério. Já a outra escola, eles entendiam que o homem pode separar-se de uma mulher por qualquer circunstância, por qualquer motivo. Então imagine a cena, meus irmãos. Se a mulher não souber ferver a água, porque tem mulheres que não sabem ferver a água, coloca água no fogo e a água seca, então não sabe ferver a água. Imagine se a mulher cometer esse erro, volta na casa dos seus pais. Não vamos mais estar juntos. Se ela queimar a tua roupa, ao engomar, volta na casa dos seus pais. Por qualquer motivo. Imagine. Porque alguns entendem que Jesus, segundo a sua posição, é que ele acreditava que uma mulher ou um homem pode separar-se de uma mulher em questões voltadas à imoralidade sexual. Temos aqui a primeira pergunta: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus vai responder, versículo 4: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? Versículo 5: e que ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Verso 6: assim já não são mais dois, mas um só, ou uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus esclareceu muito bem, segundo a ordem criacional de Deus, o que Deus ajuntou, uniu, nem o homem pode separar. E você sabe o que é isso? Divórcio é uma tendência de separação. Qual é o propósito do divórcio? Separar-se, não é? E Jesus está dizendo aqui que Deus, no princípio, ordenou que unir-se a uma mulher e não serão mais uma só, e não serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, está concluindo a primeira resposta. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 7, os fariseus vão colocar de novo uma pergunta. Responderam-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? De uma forma hipotética, era como se os fariseus estivessem a dizer a Jesus: se é assim, se Deus ordenou
que o homem deve unir-se a uma mulher e ninguém pode separá-los, então por que Moisés permitiu o divórcio? Então por que Moisés permitiu a separação? Porque eles entenderam que Jesus apresentou uma interpretação sobre o casamento diferente deles. Eles entenderam que Jesus compreendia que o casamento foi instituído por Deus para durar toda a vida. Então eles perguntaram, por que Moisés deu a carta de divórcio? Jesus vai responder à segunda pergunta. Disse-lhes, verso 8, disse-lhes ele, pela dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o começo. Quando Jesus diz que pela dureza, pela condição dos vossos corações, sabemos que os mundanos são as pessoas que têm um coração duro, um coração incrédulo. Pela dureza dos vossos corações, Deus permitiu o divórcio. Mas no princípio, Jesus vai de novo no começo. No começo, no princípio, não era assim. É como se Jesus estivesse a dizer, essa não é vontade de Deus estabelecida no começo. Essa não é vontade de Deus. Eu vos digo, porém, que qualquer versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade ou adultério ou prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Versículo 9, algumas pessoas entendem que Jesus dá brecha, dá uma exceção para um segundo casamento. Alguns entendem que Jesus está dizendo que não, se cometer adultério, pode-se muito bem separar-se dessa pessoa e casar-se novamente. Mas nós não temos isso no texto. Sim, Jesus permite separação, mas não temos aqui nada sobre segundo casamento. Não tem nada aqui. Então, se alguém pressupor que Jesus está falando de segundo casamento, é uma inferência. Uma inferência. E nós não podemos inferir o texto, nós temos que nos manter segundo o que está escrito no texto. Versículo 10. Disseram-lhe aos discípulos, se tal é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Bem, os discípulos estavam a concluir bem. Se deve ser assim, conforme o mestre nos explicou, se casamento suportar tudo isso, permanecer-se com a mulher, então convém não casar. Porque se ela cometer, ela deve permanecer. Isso é difícil. Vocês acham que isso é fácil? Uma mulher que você ama tanto vai te trair na tua casa, no teu quarto, na tua cama. Mesmo com banjo, você está vendo. Isso é fácil, irmão. Tem irmãs que serão capazes de lutar. É verdade. Sim. Tem irmãs que serão capazes de lutar. Meu marido, na nossa cama, tudo vai na cara daquela moça. Já para se tiver força. Claro. Se não tiver força, vão te bater na tua casa. Entretanto, os discípulos entenderam que então isso não é algo fácil. Se é assim, então, melhor seria não casar. Versículo 11, vamos avançar no versículo 11. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem aceitar esta palavra. Que palavra? Digo aquilo que Jesus explicou sobre o casamento. Nem todos. Nem todos podem aceitar essa palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Nem todos podem aceitar o que Jesus disse sobre casamento, nem todos. Acredito que alguns irmãos aqui estão me olhando de uma forma estranha,
Por quê? Porque não pode. Tem que haver divórcio, sim. Eu devo me separar dele assim. Vou casar novamente com outra mulher. Não é assim. E eu vou fazer paralelo para você entender com outro texto, para você entender que não é assim. Você não pode interpretar um texto isoladamente. Você tem que fazer paralelo, relacionar o texto com os demais textos que falam sobre a mesma verdade. Amém? Amém. Coloque isso na tua cabeça, irmão. Que segundo as Sagradas Escrituras, você quando vai casar com uma irmã, você não vai mais casar com outra. Há uma exceção em caso de morte. Em caso de morte. Em caso de morte, sim, você pode casar com uma outra mulher. Isso não é fácil. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Verso 1 a verso 3. Romanos capítulo 7, verso 1 a verso 3. Romanos capítulo 7, verso 1 a verso 3. O texto de Romanos capítulo 7, versículo 1 a versículo 3 é um texto que, quando nós pretendemos fundamentar sobre o matrimônio, é um texto que deve ser evitado, a não ser que você vai saber interpretar, fazer um bom uso do texto ou fazer um bom paralelo do texto. Em Romanos capítulo 7, versículo 2, versículo 1 a versículo 3, é óbvio, é claro que que o apóstolo Paulo aqui não pretende abordar ou esclarecer alguma coisa voltada ao matrimônio. Por isso é que esse texto aqui é um texto de performance emblemático. O apóstolo Paulo vai usar um emblema, uma imagem, uma figura para poder explicar a nossa relação com a graça, ou com a lei e com a graça. Ele usa apenas o casamento como uma imagem, como uma figura ou um emblema para poder explicar o seu tópico doutrinário que ocorre aqui nesses versos de Romanos capítulo 7, do verso 1 até em diante. Então o que é que nós temos aqui no versículo 1? Vamos começar com o versículo 2, vamos começar com o versículo 2. Porque a mulher está casada, ou é casada, a mulher casada, assim, a mulher casada está ligada à lei, ao seu marido, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Versículo 3. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada de adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, está livre da lei. Assim não será adúltera se for de outro marido. Para nós nos unirmos com a graça de Deus, nós temos que morrer para a lei. E o apóstolo Paulo, para tornar isso mais claro, ele usa casamento como um emblema, como uma figura, para poder esclarecer a nossa relação com a lei e com a graça. É óbvio, meus queridos irmãos, que se o apóstolo Paulo usa a imagem do casamento para poder explicar a nossa relação com a lei e a graça de Deus, eu acredito que o apóstolo Paulo acreditava e entendia que um homem e uma mulher estão ligados a uma lei indissolúvel. E se ele usa essa imagem, é claro que ele acreditava sim. Amém? É claro que ele acreditava sim. É verdade que o apóstolo Paulo aqui não está preocupado em falar sobre casamento. Se você ler versículo 4, versículo 5, até em diante, você vai perceber que o apóstolo Paulo aqui não está preocupado em falar sobre o casamento. Está preocupado em falar sobre a lei e a graça. Mas ele usa casamento para poder explicar isso. E nós podemos perceber muito bem qual era o entendimento do apóstolo Paulo sobre o matrimônio.
que uma mulher está ligada a um homem, segundo a lei, enquanto esse homem estiver vivo. Que a mulher só pode estar livre, a mulher só pode estar livre a contrair um outro matrimônio se o homem morrer. Caso contrário, cometa adultério. Você não pode simplesmente ficar em Mateus capítulo 19, versículo 9. Não! Tem que usar outros textos para fazer paralelo e ter uma argumentação segura e forte, imbatível. Agora, se você é um tipo de exegeta, um intérprete, que se baseia simplesmente num texto, você terá argumentos muito fracos. Por isso é que nós temos exegetas boeros, teologicamente falando. Então, quando o homem casa-se com uma mulher, está ligado a uma lei. E segundo o texto, só uma lei pode, só uma coisa, uma circunstância pode absorver essa lei, apagar essa lei, desfazer essa lei: a morte. Aleluia. A morte. Pensam bem, irmãos. Pensam bem. Com quem vão casar? Traição sem traição, você só tem um marido. Só um marido. Um outro texto. Coríntios capítulo 1, Coríntios capítulo 7. No capítulo 7, verso 7 a verso 15. Vamos ainda começar com o versículo 15. Eu quero te mostrar como é que algumas pessoas entendem o pensamento do apóstolo Paulo sobre a questão do casamento e divórcio. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, separe-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz, ou para a liberdade. Ele nos chamou para nós sermos livres. Então, se o homem ou se a mulher quiser separar-se, isso aqui é o apóstolo Paulo, pode separar-se. Ela é livre para separar-se, pode muito bem separar-se. Mas algumas pessoas dizem que, segundo Paulo diz aqui, no versículo 15, é que o apóstolo Paulo está abrindo uma sessão para segundo casamento. Mas não é isso. Não é isso. Por quê? Vamos ler o versículo 7. Do mesmo livro, do mesmo texto. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Que Paulo considera que casamento, então, como solteirice ou celibato, é um dom de Deus. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, relacionado à vida conjugal. O dom aqui deve interpretar dessa maneira. Um deste modo e o outro daquele. Verso 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Apóstolo Paulo fala de solteiras e viúvas, não solteiras, viúvas e divorciadas. Não. Apenas solteiras, mulheres que ainda não entraram em nenhuma relação com uma pessoa do sexo oposto, que ainda não casaram, viúvas, aquelas mulheres que casaram e o seu marido faleceu. Somente esses. Prosseguindo. Melhor seria se essas mulheres, tanto como solteiras, que ainda não casaram, viúvas que casaram, mas depois o marido morreu, melhor seria se ficassem como eu. Mas se não puderem conter-se, casem, porque melhor é casar do que se abraçar. E eu acredito que vocês sabem melhor do que eu sobre esse termo aqui, abraçar. Vocês sabem melhor do que eu.
Então o conselho do apóstolo Paulo é para solteiras, irmãs estão aqui não tem viúvas. O conselho do apóstolo Paulo é que se vocês não estão a aguentar, vocês sabem o que é? Casem. O apóstolo Paulo não está certo. Está certo, né? Mas para casar tem que haver condições. Não é? Então, arrume as condições. Não estou dizendo que você tem que casar com o propósito de quem dá um fogo. Não. Não. Mas a única provisão de Deus para suprirmos as nossas necessidades sexuais é casamento. Então, quando casar, você não vai casar com esse propósito. É claro, vamos casar para glorificar a Deus, mas quando você casar, tem que fazer. É mesmo. É vontade de Deus. Quando o homem une-se a uma mulher sexualmente, está a fazer a vontade de Deus. Ou acham que estão a pecar? Não, não estão a pecar. Estão a glorificar a Deus, estão a louvar a Deus. Amém. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é muito bom. Não é isso? É muito bom. Então o sexo é muito bom. Sim, é muito bom. Não é o diabo que criou o sexo, é Deus. E vocês quando vão casar, vão dizer amém. Irmão Casimiro falou bem, sexo é muito bom. Amém? Amém. Oh, não quero falar amém. 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 Versículo 10. Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Verso 11. Se porém se apartar, que fique sem casar ou reconcilie-se com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Notem muito bem, por favor, que o apóstolo Paulo concede a liberdade de homem, tanto como a mulher, separar-se. Se quiserem separar-se, podem separar-se. Há essa liberdade. Mas essa liberdade está limitada. O apóstolo Paulo restringiu essa liberdade. Há liberdade para separar-se, mas não para segundo casamento. Prosseguindo. Se porém se apartar, que fique sem casar. Vem muito bem? Se porém se apartar, que fique sem casar. Há liberdade para poder separar-se, mas não casar novamente com outra pessoa. Não se pode fazer isso. E não tem como alguém argumentar biblicamente segundo o casamento enquanto o homem ou a mulher estiver vivo, ou enquanto um dos membros que constituem essa união conjugal estiver vivo. Não tem como deduzir biblicamente. Não tem como. Mas aos outros digo, eu não, Senhor, se alguma mulher tem, se algum homem, se algum irmão ou algum homem tem uma mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não se separe dele. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Não se separe, não se separe. Apóstolo Paulo fala mais de não se separar do que separar-se. Notem muito bem no texto. Porque o incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. E de outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. E nós lemos o versículo 15. Então, como é que nós temos que entender a liberdade? Aqui, liberdade. Uma liberdade que o apóstolo Paulo limitou. Ele colocou limites. Que tem liberdade sim para poder separar-se. Pode separar-se. Mas não pode casar novamente com outra pessoa. Não. Não, mas se você tiver que casar de novo, se você quiser casar de novo com outra pessoa, espera a morte. Também não vai interceder por outra mulher. O apóstolo Paulo diz: separe-se ou reconcilie-se. Amém? Amém. Reconcilie-se. E podemos fazer um paralelo em Romanos capítulo 7, versículo 2 a versículo 3, de acordo com o cenário que aconteceu com Davi.
Amém? Davi entendeu? Mas para ele não ser pego nessa prática, ele teve que matar Urias. Ele sabia o que ele estava fazendo. Porque a única maneira dele separar Urias com Batseba é pela morte. É pela morte. Amém? Amém. É pela morte. É pela morte. Se você unir-se, irmão, se você casar com uma irmã, se você casar com um irmão, vocês estarão unidos até que a morte vos separe. Até que a morte vos separe. Eu até não sei por qual motivo é que as pessoas vão buscar o divórcio nas autoridades seculares. Por quê? Não foram as autoridades seculares que instituíram o matrimônio ou o casamento, foi Deus que instituiu o casamento. E Deus diz, aquilo que ele uniu, ninguém separe. Homem não pode separar. Então você pode colocar divórcio, doença, qualquer tipo de circunstância, exceto a morte. Não pode haver segundo casamento. Não pode. Então, se isso é tão difícil demais, irmão, vos aconselho a não casar. Não case. Não case. Irmãs, se tem irmãs aqui que são muito mimosas, qualquer coisa estão a chorar, não case, minhas irmãs. Por favor, não case. É? Entende? Entende? O casamento é algo muito sério. Deus não é a favor do divórcio. E segundo casamento.